Bem, o processo de contratos no Sankhya, ele pode ser resumido a três esferas. A primeira, do cadastro, a segunda, da manutenção e do gerenciamento, acompanhamento, e finalmente a etapa de faturamento de contrato. Tratando de cadastro, primordialmente os lançamentos e a busca por contratos anteriormente realizados, ela vai se dar por meio da tela portal de contratos, e aqui por dentro eu consigo lançar uma nova negociação contratual. A negociação contratual diz respeito ao pacto financeiro que foi travado com o meu cliente. Portanto, as informações básicas que vão suplantar depois o faturamento, que vão sustentar as entregas e as recolhas de veículos, vão sair todas aqui. Essa aqui é a espinha dorsal do contrato. Para tanto, eu posso preencher a empresa responsável por esse contrato, o cliente que eu atendo através desse instrumento contratual. É obrigatório que seja cadastrado lá dentro do cadastro do parceiro um contato, uma pessoa referência que vai responder por esse contrato pelo lado do terceiro. A data de cadastro é a data com que esse contrato foi entrado no sistema. Pode ser um contrato aditivo de um contrato já cadastrado anteriormente, no nosso caso é um cadastro primitivo. O número de contrato é um campo de texto livre que sustenta todo tipo de caractere alfanumérico, e ele é diferente do código único do contrato, que é um código que o contrato ganha então logo salvo no sistema, um código garantidamente sequencial e que não se repete. É a ferramenta que garante a integridade das enumerações dos contratos dentro do sistema. Bom, eu posso definir aqui o número de pregão, esse campo não é obrigatório, bem como não são os campos de baixo. O número de processo administrativo, a data de assinatura, essa é muito interessante para que seja registrado também a data em que se deu a negociação e não apenas o registro dela aqui no sistema. Portanto, a gente pode inclusive costumeiramente definir uma data retroativa, uma data de vencimento, que também não é obrigatória, mas que é interessante para que o próprio sistema seja apto a cadastrar a vigência total. Para que ela seja calculada, basta que nós preenchamos todos os campos obrigatórios e salvemos. A vigência total dada em meses já está registrada aqui. A gente tem um campo de observação interna, um campo livre para preenchimento pelo usuário e um campo de status de assinatura. Esse é um campo absolutamente manual, ele não sofre qualquer alteração pelo sistema, ele não implica em nenhum tipo de ação após o preenchimento ou mudança de status, mas é um campo que permite aos usuários um certo nível de controle, ainda que um controle frágil, por ser resumidamente manual. Aqui na aba de financeiro, eu já preenchi o dia final para medição, e esse dia diz respeito à data de corte para o faturamento daquele contrato, para a geração das medições que vão popular o faturamento, melhor dizendo. Portanto, um contrato com uma data de corte, um dia final, no dia 30, ele é sempre medido no período que vai entre o dia 1º e o dia 30. Essa data poderia muito bem ser do dia 15, por exemplo, para que as medições se dessem do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do período subsequente. A conta bancária ela já deve ser definida aqui para que os financeiros resultantes do faturamento já sejam direcionados ao caixa correto. O tipo de negociação, que já vem com um valor padrão, mas que pode muito bem ser alterado. Isso aqui diz respeito ao prazo que vai ser dado, que vai ser concedida aquela nota depois de gerada no faturamento. Então, no caso do nosso exemplo, são 20 dias a partir da data do faturamento, até que essa nota caia em vencimento e entre nos atrasos de recebimento. Eu tenho uma data referência para o reajuste, então, partindo do pressuposto que os reajustes são sempre de 12 meses, a partir da data que estiver estipulada aqui, o sistema sugerirá o primeiro reajuste. Portanto, no nosso exemplo, lá em 2 de junho de 2023, a
partir dessa data, o sistema não vai realizar faturamentos a menos que seja executado um reajuste de contratos ou ao menos que o reajuste seja alterado para não cobrir o período passado. Para tanto, para que um reajuste seja ignorado, basta que se altere a data de referência para um reajuste, para que ele só passe a contar dali em diante. O índice de correção, a gente já tem os índices mais usuais aqui cadastrados. Eu vou usar o IGPM a título de exemplo. A natureza, que apesar de estar definida aqui lá na configuração de layout deste documento, a gente pode torná-la alterável ou mesmo trocar a natureza padrão que é sugerida aos contratos. O centro de resultado, é importante que um contrato seja sempre vinculado ao centro de resultado correto. Essa é a maneira como a gente consegue apropriar todas as receitas no centro de resultado correto. Então, uma estrutura hierárquica de centro de resultado deve prever a apropriação dessas naturezas. Uma observação padrão para as notas que vão ser geradas lá no tempo de faturamento. Eu vou colocar a observação que a gente já tem cadastrado e, salvando, eu consigo evoluir para o terceiro passo, que é o vínculo dos itens, os produtos que são cobertos por aquele instrumento contratual. Adicionando o novo produto, eu tenho a liberdade de vincular aqui qualquer modelo de veículo já cadastrado anteriormente como produto. Portanto, se eu fizer uma busca aqui por uma palavra-chave, eu encontro alguns modelos de veículo disponíveis. O que eu preciso é selecionar um deles para vincular o meu contrato, definir o número de veículos daquele modelo especificamente que o contrato contempla e registrar aqui o valor unitário de locação por chassi mensal. Portanto, definido o valor, a informação que o sistema processa é de que cada um dos chassis correspondentes a esse modelo aqui será cobrado nesse valor a cada 30 dias. Uma vez salvo, o veículo já está associado ao meu contrato, eu posso confirmar essa negociação contratual, que vai ser gerado para mim automaticamente um novo código sequencial de contrato, já associado ao parceiro que eu havia definido antes, e eu ganho aqui a possibilidade de visualizar as propriedades do contrato que já foi automaticamente gerado pela nossa ferramenta. A necessidade dessa segunda tela de propriedades do contrato é porque aqui ficam protegidos os dados sensíveis à parte de faturamento desse contrato. Então, uma negociação, uma vez registrada e confirmada aqui dentro, essa negociação contratual não é mais passível de alterações, ao menos nos campos sensíveis ao faturamento. Esses campos eles vão ficar disponíveis aqui na aba financeiro, e por mais que a negociação não mais seja alterada, e isso é importante para que a informação original seja preservada, quaisquer novas alterações que vão impactar sobre os faturamentos que vêm dali em diante, elas podem ser realizadas diretamente aqui para repercutir na rotina de faturamento. Um contrato, uma vez lançado, ele já pode ser buscado, rastreado aqui pelo portal de contratos, o mesmo portal por onde eu fiz a inclusão desse contrato. E para fazer uma nova entrega de veículo, então, se eu desejo entregar um desses dois veículos já contemplados na negociação original, basta que eu realize o faturamento. O sistema já está configurado para gerar um termo de entrega a partir desse faturamento. E, portanto, será aberta para mim uma nota do tipo de movimento venda que atende pelo termo de entrega.
eu posso ajustar esse termo para que ele não seja um espelho da negociação original. Portanto, se eu não desejo entregar os dois polos antes previstos, eu posso alterar essa quantidade e salvar o item. Uma vez salvo, qualquer edição que é realizada no item, o sistema cuida de entregar a rotina de vinculação de bens à nota. Já que esse veículo vai ser movimentado agora, eu preciso especificá-lo, eu preciso falar qual dos meus bens, qual que é o chassi do bem que vai ser movimentado. Aqui eu tenho apenas um veículo deste modelo definido em estoque. Eu vou associar o meu contrato, ele já aparece aqui na minha grade de bens, e a partir do momento em que eu salvo essa grade, o veículo já está associado e eu consigo confirmar o meu termo de entrega. No ato da confirmação, já deve ser possível a impressão do termo para geração do PDF, disparo por e-mail ou mesmo a via física. Realizada uma entrega de veículos, a partir dessa própria entrega, é possível que eu realize recolhas de veículos. Portanto, aqui eu identifico com facilidade qual foi o contrato em que a entrega se deu. Eu tenho todo um filtro aqui à minha esquerda para que apareçam apenas movimentos pertinentes ao que eu estou fazendo agora, e com base em um termo de entrega anterior, eu consigo realizar um movimento contrário para um termo de recolha. Uma vez realizada essa ação, o sistema vai me devolver tanto o produto, o modelo do veículo já informado anteriormente, quanto a quantidade que havia sido remetida, para que eu realize então a recolha desses veículos. É essencial que no momento de retorno de bem, eu novamente vincule o chassi que eu desejo movimentar. Portanto, eu vou movimentar um chassi que esteja com status de locado, como diz a informação aqui na parte inferior da tela. Perfeito, já tenho um bem vinculado ao meu termo de recolha. Eu tenho informações adicionais, como a data e a hora da recolha, que podem ser usadas para garantir que o termo registrado no sistema reflita com precisão a movimentação real. E eu também poderia ainda vincular um contato de entrega, a pessoa que ficou responsável por entregar, por realizar a devolução desse veículo. Uma vez salva a minha movimentação, eu consigo ainda confirmá-la para que seja atualizada a minha aba Bens Locados aqui dentro das propriedades do contrato. Aqui eu consigo ver que em uma data de início de 2 de junho eu remeti o veículo, em uma data fim que no nosso exemplo coincide com a data início, eu fiz a recolha do mesmo. O valor cobrado por esse veículo é de 2.000 mensais, portanto um faturamento de uma diária, conforme realizado aqui nesse exemplo, deve ser proporcional aos R$2.000 mensais definidos na premissa do contrato. Vamos ver se isso é verdade? A rotina de faturamento de contratos de locação de bens me permite fazer o faturamento dos contratos como o nome sugere. Aqui eu tenho alguns filtros que podem ajudar nos campos que vão ser exibidos aqui, nos registros que vão ser exibidos aqui à direita, e alguns parâmetros obrigatórios que já vêm carregados com a última informação usada. Há informações aqui que exigem pouca manutenção, mas essas duas últimas aqui são essenciais para que o faturamento ocorra com sucesso. Então, eu preciso definir uma data para o faturamento. Então, é o dia a partir do qual, ou com a data tal, que vão ser emitidas as notas, e o mês para referência. Portanto, toda a medição realizada com referência no mês aqui estabelecido.
Assim que eu aplico o filtro, todos os contratos elegíveis ao faturamento definido pelos filtros aqui realizados vão ser listados. Eu posso muito bem fazer o faturamento único de todas as faturas, de todos os contratos aqui listados, mas aqui no nosso exemplo, para deixar o exemplo mais didático, eu vou faturar apenas o meu contrato 31 de número único, que trouxe um valor proporcional de uma diária de R$ 66,67. Eu vou gerar a fatura referente a esse contrato e, uma vez gerada, conforme a mensagem de retorno do sistema, eu devo encontrar essa fatura dentre as chamadas notas de locação aqui do meu portal de contratos. Portanto, aplicado o novo filtro, a nota de locação referente ao meu contrato, e é importante aqui que o contrato esteja identificado como estava no último passo, para que eu consiga com facilidade identificar esse código e vinculá-lo ao processo que está em curso. A nota está lançada, mas não necessariamente confirmada. Eu ainda posso, conforme a minha necessidade, fazer qualquer ajuste nessa nota. Posso conceder algum percentual, algum valor arbitrário de desconto, eu posso alterar os valores unitários, mas lembrando que toda e qualquer alteração tem que levar em conta que o cálculo realizado pelo sistema não é retroativo. Portanto, uma vez realizada e gerada a nota, não é possível realizar novamente o cálculo que foi dispensado aqui por uma eventual edição manual. A confirmação dessa nota de locação faz com que não apenas seja gerada a nota de débito em PDF para ser disparada ou impressa em via física, mas também seja gerada, conforme o tipo de negociação que foi definido aqui anteriormente, um valor de financeiro contra aquele parceiro já especificado no contrato. Uma vez confirmada a nota e emitido o faturamento, a minha linha pertencente ao bem locado entre as datas de 2 de junho e também 2 de junho, em diária única, ela ganha o status de faturado igual assim. Essa é a rotina que abriga o cadastro, a gerência e o faturamento de contratos.